E aí pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vinícius mais uma vez, trazendo para vocês novidades sobre impressora 3D. Bom, hoje o nosso projeto vai ter um andamento estrutural. Vamos passar para a parte da estrutura agora. Essa madeirinha aqui vai simbolizar o nosso eixo Z, né? O eixo de subida. E nós vamos preparar estas guias telescópicas, ó, de 250 milímetros, se eu comprei aquele dia, para poder funcionar com o eixo Z, subindo, descendo. Preparar por quê? Porque tem algumas alterações que eu vou querer fazer nelas para poder melhorar a utilização delas, porque como vocês podem ver, ela não tem esse sistema de ir e voltar com um centro, então ela só vai em uma direção, volta na mesma direção. Então dá para usar, a gente consegue adaptar legal para ficar uma coisa bacana, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Como que nós vamos fazer? Da seguinte forma, ela tem esse clipe de travar bem aqui embaixo, e aqui em cima também ela trava. Aqui ficam os parafusos, o lugar onde você encaixa os parafusos para prender ela na madeira. E o que nós vamos fazer inicialmente? Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar isso aqui, para permitir que essa corrediça do lado interno, essa parte interna, ela consiga descer além disso aqui, ó, tá vendo? Ela chega até aqui e para. Então nós vamos tirar aqui essa borrachinha, vamos pegar um alicate, simplesmente vamos dobrar aqui, ó. Dobramos, deixa retinho, o mais reto que você puder, aqui, ó. Dobrou, o que ela já faz? Ela já desce, tá vendo? Ela já passa. Mas cuidado, não deixa ela descer muito não. Bom, segundo passo que nós vamos fazer é preparar essa parte de cá. Por quê? Porque ela sobe e ela chega até aqui, ó. Essa segunda parte aqui, ela tem essa limitação aqui, ó. Ela chega até aqui e volta. Então, se for subir, essa parte aqui praticamente ficaria inútil, porque não compensa você armar daqui de cima, entendeu? A estrutura. Você tem que armar ela mais ou menos aqui ou aqui embaixo, para ela poder começar bem embaixo e subir toda a estrutura, entendeu? Para você ter uma estrutura para poder movimentar verdadeiramente. Aí, ó, tá vendo? Aqui você já tem, se você fosse colocar aqui. Essa corrediça também aqui do lado de dentro, ela trava aqui, ó, nessas peças. Então, ele vem, desce e trava ali. Onde ele trava, essa interna também ela trava por causa desse clipe que tem aqui em cima. Nós vamos medir então o lugar que ela toca aqui embaixo e o lugar que ela toca aqui. Vamos marcar esse ponto aqui, ó. Vamos marcar esse ponto, mais ou menos aqui, e cortar. Vamos cortar isso aqui fora. Voltamos, olha aqui, cortei. Mas eu só cortei? Não. Tá vendo essa parte preta aqui? Se eu só cortar, esse negócio aqui, ele vai subir, vai passar e vai sair daqui das esferas que tem bem aqui embaixo. Ele vai sair fora desses pontos da esfera aqui, e nós não queremos que isso aconteça. Então, você está vendo aqui, ó, o que eu fiz? Deixa eu ver se consigo focar aqui. Na parte interna, eu fiz uma pequena dobra. Peguei um alicate e dobrei aqui, ó. Ó, do lado de dentro, olha lá. Dá para ver agora, tá vendo? Eu dobrei a pontinha dele assim para fora, para que ele não passasse aqui, ó. Quando chegasse aqui, ó lá, ele vai chegar, deixa eu dar foco. Isso, ó, ele vai chegar aqui, ó, ele vai travar, tá vendo? E também, para quando ele fizesse isso aqui, ó, descer aqui nas esferas, ó, ele não descer também, ele trava, ó, tá vendo? Então ele trava aqui e trava aqui. Eu ganhei aqui, mais ou menos, uns 60 milímetros de movimento, sem perder a estrutura da corrediça. Aqui, ó, ela vai descer, ó, tá vendo? Ela desce agora, todo esse ponto aqui, sobe e sobe tudo isso aqui. Na madeira, ela vai ficar em pé assim. E a corrediça, ela não vai ficar aqui, ó. Eu não vou colocar ela assim. Porque se eu colocar aqui, eu perco esse movimento aqui inferior que eu criei. E eu quero aproveitar esse movimento para fazer ela subir um pouco mais. Então, eu vou prender a corrediça na madeira mais ou menos nessa altura. A altura do motor NEMA. Então, coloco ele aqui mais ou menos essa altura. Só que o motor ele não vai ficar justo. Ele vai ficar um pouco afastado. Para a corrediça poder descer até esse tanto aqui e depois poder subir. Vamos lá prender tudo isso? Para fixar, nós vamos usar os parafusos que veio na própria corrediça, que são esses aqui.
Eu gosto de utilizar a broca de 2 milímetros para dar início no furo, para não estragar a madeira, não rachar a madeira ou enfraquecer a madeira, porque nós estamos trabalhando com MDF. E MDF ele estraga muito fácil, então nós temos que tomar todo cuidado. Aqui galera, vamos usar o paquímetro para poder facilitar a medida. O motor NEMA, ele tem 42 milímetros, bem aqui ó, de tamanho. Então eu vou pegar aqui, vou marcar aqui na madeira com a caneta, para saber onde vai começar a minha corrediça. Bom, marquei. Agora, nós vamos pegar a corrediça e vamos colocá-la sobre a madeira. Coloque ela de forma que ela fique reta em relação à madeira. Então, coloque ela aqui, mede a distância certinho, para ter certeza de que você não está colocando distância errada. Do lado de cá tem 11 milímetros, do lado de cá quase 12. Então, vamos colocar 11 aqui embaixo também, 11 e 12 de cá. Beleza, 11 e 12. Agora que a minha corrediça está certinha, eu vou abrir ela e vou marcar os locais dos furos. Eu vou fazer um furo aqui e outro. Então tá aqui, galera. Já fiz os furos. Utilizei aqui a broca de 2 milímetros. Já experimentei os furos aqui com os parafusos. Ficou legal. Lembrando que você não precisa furar muito fundo não. Só abre um pouquinho. Pois agora vamos fixar aqui a corrediça, né? Aperta, deixa ela bem firme, mas não aperta a ponto de estragar a madeira não, de fugir a rosca da madeira. Tá aqui, ó, bem firme. Olha aí, como vocês podem ver, tá prontinho, ó. Então, sempre firma aqui embaixo, não deixa ele passar direto não, deixa ele ficar passando não, porque pode dar problema. Na corrediça você pode sair aqui essas esferas da parte de fora aqui, né? Então eu marquei aqui mais ou menos, ó, esse ponto aqui com esse ponto. Olha o tanto que ela sobe, olha o tanto de movimento que eu tenho. Então, tá aqui, não vou ter problema com o movimento, ó, a quantidade de movimento que eu tenho. E tá livre, e é bem firme, é bem fixo, entendeu? Então beleza, vou preparar os outros e já volto. Olha aqui, só para vocês terem uma noção, já está pronto, os dois. Vai ficar um de um lado, outro do outro. Esse aqui vão compor o eixo Z. Para vocês terem ideia do que a gente está fazendo, né, do tamanho das estruturas. Essas corrediças, como vocês viram aquele dia, são de 250 milímetros. E essas madeiras aqui, ó, essa aqui tem 445 milímetros. Então, 45 centímetros. Cada madeirinha dessa aqui tem 45 centímetros ou 445 milímetros. Certinho? Então, agora nós vamos pegar isso aqui e vamos fixá-las na base, tá? Já a gente volta. Então, pessoal, voltamos aqui. Essa é a nossa base. Uma coisa que pega muito agora é a questão da distância. Estava dando uma medida ali na grave. Pelo que eu medi, a gente precisa de a caixa total da base, onde fica a mesa aquecida, tem que ser de 300 milímetros de largura por 300 milímetros de profundidade, para você poder ter o movimento de forma correta. Dessa ponta até aqui, 300 milímetros daria... só que eu tenho que considerar isso aqui, né? A partir desse eixo aqui, preciso de 300 milímetros. E aqui ficaria o nosso outro eixo. Essa seria a distância, levando em consideração a construção da grade. Precisaria também de 300 de profundidade, só que eu tenho um probleminha com essa minha madeira. Ela não tem 300 de profundidade. Eu tenho só 270. Eu preciso de pelo menos 300 milímetros para dar movimento para a mesa aquecida e etc, para ficar movimentando direitinho. Esse pedaço que vai sobrar aqui, eu vou cortar ele e eu vou pegar e vou colocar ele aqui para complementar então a estrutura aqui da minha base, da minha impressora, tá? Vou fazer o corte e já volto.
Olha aí, pessoal, depois de muito trabalho, uma serra quebrada, uma serra cega, consegui separar aqui, ó, daqui. E agora ele vai vir pra cá. Ou é melhor aqui? Acho que é melhor de cá. Aí aqui fica, do lado de cá fica sendo na frente. Então, agora eu vou unir essas duas partes aqui. E volto quando eu for fixar os dois eixos. Olha, isso aqui é que eu falei que não pode deixar acontecer e tá acontecendo. Agora sim, tomando forma. Aí galera, voltei. Pronto. Tá fixa. Bem firme. Eu utilizei duas colas, adesivo instantâneo e cola branca. A cola branca vocês sabem porque ela é própria para madeira. Isso aqui para poder fixar logo agora, para eu dar prosseguimento aqui no projeto, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir desse ponto agora, para você poder colocar, montar a estrutura, colocar essas peças, outra aqui, uma ferramenta que é indispensável, duas ferramentas que são indispensáveis e vocês devem usar com bastante frequência. Uma delas é essa régua esquadro. Tá vendo? Ela tem um ângulo de 90 graus aqui e ela vai ser muito importante nessa montagem. Não dispense o uso dela, porque é através dela que você vai manter a sua impressora certinha, ela vai ficar dentro do esquadro, não vai perder ali não vai perder na hora que ela estiver pronta, não vai imprimir errado, imprimir torto, fazer as coisas tudo tortas. Por mais que é uma impressora caseira, eu sou muito criterioso, eu gosto das coisas certinho, tem que ser milimetricamente medido, eu não gosto de nada fora do ponto. Então, é muito importante utilizar essa ferramenta, ela vai ser muito importante. Agora que você já tem a sua estrutura, ó, precisava de 300 milímetros de profundidade, né? Agora eu tenho 340. Eu já medi na Grabber, eu já sei qual é a distância que eu preciso. Em relação aos 300 milímetros, eu preciso de frente, eu preciso de 180 milímetros. Eu fiz esse risco aqui, mas está errado. Eu vou medir aqui com vocês agora 180 milímetros. Vou marcar aqui, 180 aqui, 180 aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu pego essa mesma régua, coloco nessa posição e faço, de acordo com aqui a linha, né? Eu faço uma linha reta, uma pequena linha reta para ser minha linha de referência. Ficar da mesma forma. Tenho a mesma distância daqui para cá como daqui para cá. Os meus eixos Z agora vão ficar aqui, ó. Então eu já tenho a minha referência. Vou deixar eles aqui, ó, certinho. Vou fixá-los. Lembrando, esquadro. Coloca a régua aqui, ó. Eu só fixo se eu tiver com ângulo de 90 graus. Vou fixar utilizando a régua. Vou colar e colocar esses parafusos aqui por baixo, atravessando até chegar aqui em cima. Pois antes de fixar, eu vou fazer uma medida para ver se eu preciso dessa madeira até essa altura aqui. Porque se eu não precisar, eu posso diminuir aqui para não ficar com madeira sobrando, né? Olha aí, pessoal. Fiz as demarcações. Vou cortar nessa linha de cima aqui, ó. Porque não vou precisar dessa parte aqui. Isso aqui vai ficar sobrando, então vai ficar feio. 360 milímetros. Então, a madeira do eixo Z vai ficar com 360 milímetros de altura. Ai, cortei. Até que enfim. Meu Deus, eu tenho que criar vergonha na cara e comprar uma serra logo. Esse negócio cego aí não dá, não. Vou fazer uma campanha. Doe uma serra pro Vinícius. Tá, se vocês apoiam, deixa aí nos comentários aí, ó. Vou doar uma serra pro Vinícius, que não cria vergonha na cara pra comprar uma. Tá aí, pessoal. Cortei certinho. Agora, sobrou esses dois pedaços aqui que eu vou utilizar futuramente. Montagem do motor, alguma coisa. Nunca joga fora, tá? Vamos agora partir para instalar esses eixos aqui. Olha aqui, pessoal, já tá bastante fixo já, né? Porque a junção das duas colas. Só que como isso aqui é uma coisa mais que precisa de mais segurança, eu vou passar os parafusos, como eu falei, de baixo para cima. Então, vou colocar aqui, eu não vou usar o de 2 milímetros não. Vou usar o de 3 milímetros.
fazer 2 furos. Assim vai ficar bem mais seguro. Pronto. Manda ver. Prontinho, pessoal. Nosso eixo Z já está praticamente pronto. Vamos partir para as outras coisas aí. Indicar. Agora nós vamos fazer a fixação do X, do eixo X. Vamos colocar a corrediça que vai fazer o movimento da cabeça de impressão, né, para esquerda e para direita, que é o eixo X. Só voltei aqui só para fazer uma correção. Eu disse para vocês que eu já ia começar com o eixo X, mas eu não vou começar com o X não, porque a altura que eu vou prender aqui a fixação do eixo X vai depender da altura da minha mesa, para eu aproveitar o máximo de movimento aqui, ó. Para eu saber exatamente onde eu vou fixar e aproveitar o máximo de movimento aqui do meu Z. Porque senão eu posso perder aqui muita coisa no Z. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para cá. E agora na ferragista para comprar umas cantoneiras, para poder dar uma fixada melhor no, como é que é o nome? No eixo Z, né? Naquelas madeirinhas que estão para cima, elas já estão fixas, mas eu quero que fique bem mais fixa mesmo. Olha aí, pessoal, comprei R$3 cada um dos branquinhos e R$1 esse aqui, cor de latão. Então, pessoal, voltamos aqui. Tive que alterar o lado porque a janela ali com o sol estava atrapalhando um pouquinho. Então, agora o que eu vou fazer? Nós vamos preparar aqui essa parte de cima aqui, ó, do eixo Z. Peguei essa madeira aqui, eu já até marquei ela já. Vou colocar aqui e preparar o corte. Vou fazer o corte aqui para poder fixar ela aqui com essas cantoneiras aqui, ó. E aí ficar essa estrutura bem fixa. Voltei, como é que já ficou. Coloquei as cantoneiras aqui e aqui. Deixei ela bem fixa. Vou colocar um pouquinho de cola de cá e de cá também, só para garantir uma fixação ainda melhor. A estrutura está ficando bem rígida mesmo. Agora a minha montagem vai ser o Y. Nós vamos colocar aqui, montar as corrediças. Já vou antecipar logo que as corrediças vão ficar na mesma distância que a mesa precisa para poder funcionar. Eu pretendo colocar essa aqui e essa aqui. A distância vai ser a distância da mesa. Então, a mesa ela tem aqui, vou pegar minha régua improvisada, olha que legal, olha que régua mais louca, 50 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a mesa total, ela tem 217 milímetros. Então, vou deixar aqui a distância do centro das corrediças com esse valor, 217. Então, vamos pegar aqui, ó, no centro, ó, 215, 217. Então, a distância vai ser essa que eu vou deixar. E só vou aqui colocar direitinho, né, medir aqui para ela ficar exatamente no centro. E a altura que vai ficar vai ser essa aqui, ó. A altura de 2 madeirinhas no meio. Eu falei para vocês ontem que eu ia cortar assim para colocar elas em pé, mas não, vou colocar elas deitadas, porque eu vou ter a mesma altura em todos os cantos sem possibilidade de errar de maneira nenhuma. E as duas, se eu colocar dessa forma, eu vou ter a altura de 30,5 milímetros, que é a altura das duas, uma sobre a outra. Então, eu vou cortar aqui ao meio, porém eu vou utilizar elas em pé. E vou parafusar ela aqui, aqui, aqui e aqui. Quatro lugares diferentes. Quando eu tiver já com elas parafusadas e as corrediças parafusadas sobre elas, a gente volta. Bom, pessoal, olha que ponto chegamos. Estamos aqui já com a mesa já praticamente em funcionamento. Eu não a parafusei, né? Como que ficou a estrutura interna? Ficou da seguinte forma. Show. Agora eu vou movimentar a câmera. Olha aqui.
tirei as medidas direitinho para poder fixar as quatro bases. Medi ela em referência sempre ao canto, né? Porque pega daqui, ó, essas madeiras têm a mesma largura, todas elas estão bem no cantinho. Fixei aqui, fixei de cá. Depois, na hora de fixar as corrediças, eu medi a distância exata desse ponto para esse ponto, para não ficar errado. Eu não preciso passar as medidas aí, porque se vocês medirem, vocês também vão chegar ao mesmo cálculo que eu cheguei. Então é só vocês... e pode ser até cálculos diferentes, né? É só vocês entenderem que tem que ter a mesma medida. Aí eu fixei essas barras aqui nas corrediças. Ela já está correndo desde trás até aqui à frente, né? Por causa daquele esquema que eu falei para vocês. Só que tem aquele porém. Lembra aqui, ó, que eu falei? Essa corrediça interna aqui, desce câmera. Essa corrediça interna, ela não pode ficar vindo muito até a ponto de sair totalmente daqui de dentro da onde ficam as esferas dela. Então, para não correr esse risco, a gente vai ter que arrumar uma forma de fixar ela, a nossa estrutura. Aqui, ó, colocando a mesa, eu sei que a mesa tem que ir pelo menos até aqui. Então, olha até onde ela vai. Não sei se eu fixo ela aqui na frente, a parte posterior. Fixar não, eu tô falando errado. Colocar um limitador, limitar ela, para ela não ir tanto. Mas eu já tenho aqui, ó, movimento livre e bem tranquilo. É mais a questão de segurança mesmo. Qualquer coisa eu chego aqui, ela aqui bem pra frente aqui, ó. Aqui até onde ela vem. Chega ela bem pra frente e mando ali atrás de novo. Ela tá fixa, tá tranquilo. Agora que eu já sei mais ou menos a altura, vamos para o eixo X, corrediça do eixo X. Que eu e o Felipe encontramos. Eu tava pensando em ir numa negócio onde mexe com sofá aqui perto para conseguir umas madeirinhas. Achei as perfeitas aqui, ó. Segura aí pra mim, Felipe. Vou pegar essa aqui. Ai, minha cabeça. Cuidado, moço. Se essa aqui tá torta, essa aqui é boa. Valeu, bora. Olá pessoal, voltei. Só para falar de uma alteração aqui, antes de terminar a instalação, essa corrediça que eu estou usando, ela é de 350mm, ela custou R$10,90 no Ferragens aqui próximo. Por que eu substituí a de 250, né, que a gente já estava usando, pela de 350 para o eixo X? Porque para mim ficou mais fácil. Eu instalei essa madeira aqui, ligando as duas pontas do eixo Z. Só que, bem, é aquela caixa que vocês viram encontrando, e essas madeiras são muito irregulares. Então, o meu eixo X ele não ia ficar em ângulo de 90 graus com o eixo Y. Ia ficar uma curva, uma coisa esquisita por causa dessa madeira. E vai ser difícil encontrar outra madeira. Se vocês quiserem utilizar a guia telescópica de 250, conseguindo uma madeira que fica no eixo X um pouco melhor do que a minha, não tem nenhum problema. Mas eu não vou utilizar ela. Eu vou utilizar a de 350 porque ela pega desse ponto até esse ponto aqui, ó. E o meu eixo X, então, agora ficou no ângulo de 90 graus em relação ao eixo Y. E aí a minha peça não vai sair torta quando eu estiver imprimindo, tá bom? É só esse feedback aqui. Já quando eu tiver instalado isso aqui, a gente conclui essa parte do vídeo que fala da estrutura. Quem diria, hein, pessoal? A que ponto nós chegamos? Olha aí. Olha a estrutura da nossa caseirona. Tá ficando até bonita. Olha só. Então, aqui nós já terminamos a movimentação do eixo Z. Sobe até aqui. E desce. Se eu soltar aqui, ele desce com tudo, né? Aí, já temos aqui o eixo Z. E, ó, estrutura firme. Não é
ela é bem rígida, não balança, não vibra nem nada. Temos aqui o X, né? Como eu disse para vocês, eu mudei a corrediça, não usei a de 250, peguei a de 350. Então vamos supor, vamos pegar aqui, a partir desse ponto, suponhamos que a nossa mesa comece aqui. Vamos supor que o nosso bico aquecido está aqui, ó. Eu tenho ela todinha, indo um pouco mais de movimento se eu quisesse. Eu não vou precisar disso tudo. Vou precisar só até aqui, ó. Então, ó, livre também, movimentação. E o nosso eixo Y também, né? Ó. Livre. Eu só preciso fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Fixar aquela parte interna para ela não ficar saindo demais para lá e acabar soltando aqui dentro. Eu vou só fixar aqui depois e dar um jeito de arrumar um fixador para ela ali, um limitador, mas olha aí. Tá? Firme também. Falar a verdade para vocês, essa estrutura é a mais rígida de todas as minhas impressoras que eu já fiz até agora. É a estrutura mais firme. Essas corrediças, elas são muito firmes, elas são travadas. Vocês não estão entendendo, tanto que é fixa. Ela vai ter uma boa qualidade sem ter aquelas ondinhas que geralmente fazem na impressão por causa de falha, né, da trepidação da impressora entre os eixos. Essa aqui não vai ter isso não. Então, concluímos aqui esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do projeto e até a próxima. No próximo nós vamos fazer a instalação dos motores e também a movimentação dos mesmos. Vamos pôr eles para movimentar na nossa impressora, né? Então, valeu! Até mais, pessoal!